Olá, estamos no ar com o programa Saúde e Qualidade de Vida, aqui pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. E a pauta de hoje são os serviços integrados voltados ao bem-estar da população, oferecidos pela FISMA, Faculdade Integrada de Santa Maria. Nós vamos falar especificamente do CISEPS, que é o Centro Integrado de Serviços, Ensino, Pesquisa, Extensão e Saúde. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o professor Marcos Ibner, ele que é coordenador geral do CISEPS e também vice-diretor da FISMA. Olá, professor, seja muito bem-vindo à TV Santa Maria. Muito obrigado, Janine, é um prazer estar aqui, novamente depois de tanto tempo, né? Isso, bom. Um feliz reencontro, mais uma entrevista muito oportuna, professor, que eu tenho o prazer de fazer junto com o senhor. Em primeiro lugar, professor, eu acredito que a gente precisa salientar o lançamento de serviços de apoio para a população nesse momento que nós estamos vivendo, que é tão peculiar, né, em meio a uma pandemia e também a uma crise econômica muito saliente, né, que o mundo todo está passando, e isso tudo reforça o quanto a FISMA é comprometida com a comunidade, o quanto tem esse olhar atento às demandas da nossa população, às demandas da nossa cidade. Então, para que a gente possa contextualizar o que é o CISEPS, eu gostaria de saber como é que surgiu esse Centro Integrado de Serviços de Ensino, Pesquisa, Extensão e Saúde dentro da FISMA. Qual é o histórico dele? Bom, esse centro, ele reproduz muito bem aquilo que a gente vem pensando como instituição há muito tempo. Vamos destacar aqui que a nossa faculdade ela é integrada, né? Então, não é à toa, não é só um nome, simplesmente, mas ela também traduz muito de como a gente pensa a educação, como pensamos o ensino, a extensão e agora os serviços, né? Esse centro de serviço, pesquisa, extensão e ensino na área da saúde, ele está sendo pensado há muito tempo. Veja que nós somos uma instituição educacional, né, e que vinha amadurecendo um projeto para se tornar também uma instituição na área de serviços. Mas é um serviço naquilo que a gente já produzia com uma certa propriedade, com muito esforço e empenho através da pesquisa, através da extensão, e isso se consolidou agora no mês de dezembro, né, iniciando as atividades de maneira mais efetiva em janeiro. E quais os princípios que norteiam isso? Nós não queríamos trazer um serviço apenas que reproduzisse uma lógica que em muitos momentos durante o nosso processo de desenvolvimento percebemos que poderia estar reproduzindo uma lógica um pouco ultrapassada, ou então com alguns princípios que não mais representariam aquilo que é a saúde propriamente dita da população. Exemplos bem práticos disso, Janine: enfermagem e psicologia. Para ter uma ideia, um dos centros de referência que fazem parte do CISEPS, que é o Compreender para Atuar, né, ele surge num processo histórico dentro da FISMA, através do ensino, grupos de estudo que conciliaram alunos, interesse de alunos, professores, e esses estudos, esse conhecimento foi levado à comunidade, aqui nesse caso para as escolas públicas, tratando do quê? De um tema muito importante que era o autismo. A importância desse trabalho resultou em novas demandas e que deixou claro, por exemplo, para nós, que era importante para Santa Maria e região que houvesse um serviço especializado, com uma abordagem diferenciada, com uma metodologia muito bem pensada e muito bem referenciada cientificamente. Bom, isto foi compondo o CISEPS. A enfermagem, através da sua ampla extensão e da sua importante contribuição nos estágios na saúde pública e privada de Santa Maria, foi dando contorno ao quê? Que serviço nós queremos prestar na área da enfermagem. A psicologia, que já vinha com uma consolidação através da clínica escola, também proporcionou isso. Então, se trouxe a ideia de um centro multiprofissional que tivesse essa condição dada de ser integrado, interdisciplinar, multiprofissional, para vir de acordo com o que a gente pensa como instituição.
que o senhor quer dizer quando fala integrado, interdisciplinar e multiprofissional? Basicamente, esse princípio ele está atrelado a uma ideia de que nós precisamos vencer uma visão, uma perspectiva fragmentada das coisas, do mundo e dos sujeitos. Então veja bem, não é somente a enfermagem que pensa o sujeito e a vida e a saúde. Não é só a psicologia, não é só a administração, não é a gestão comercial, não. É o todo, é entender, a instituição tem o papel de entender, a partir desses cursos, do conhecimento que ela produz, entender quais são as demandas da sociedade, a partir dali, pensar numa intervenção que respeite as especificidades, mas com o objetivo principal de atribuir valor a cada particularidade, a cada demanda que existe no sujeito. Exemplo prático disso, nós não estamos atendendo apenas pessoas doentes, nós não estamos atendendo pessoas que têm um problema, apenas um filho com autismo ou uma pessoa que precisa ser tratada, curada de algo. Não, nós estamos tratando pessoas de direito, pessoas que têm que ser vistas no seu contexto social, no seu contexto físico, psíquico, enfim. Os CISEPs têm essa perspectiva de olhar para a integralidade do sujeito. Perfeito. A FISMA traz sempre esses posicionamentos muito relevantes enquanto instituição no que diz respeito à inclusão. Eu tive a oportunidade de acompanhar isso lá no antigo programa da FISMA aqui na TV Santa Maria. Né? Questões de inclusão, de acessibilidade, tem uma representatividade significativa também, principalmente nos cursos que oferece na área da saúde. Isso contribui de que modo, professor, para a atuação com a saúde integral nesse momento, já tratando da atuação do Psicoclin e do EnfClin? Como eu dizia antes, o que a gente está propondo, né, sempre foi assim na FISMA e agora com esse projeto, parte das demandas sociais. É parte da leitura que a gente faz quando a gente se insere na vida das pessoas. Então, isso é uma característica da FISMA desde sempre. Exatamente, é o que buscamos pelo menos. A gente tenta fazer isso todo, porque eu acredito que esse é o papel das instituições. É aproximar o discurso científico da comunidade e ver como isso resulta em efeito prático e positivo para a vida das pessoas. E nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, haveríamos de se fazer presente e disponibilizar o serviço num momento de excepcionalidades tão peculiares, né, e tão complexas para a vida das pessoas. E veja, nós começamos o atendimento dos CISEPs em janeiro, antes da pandemia. Como esse processo, esse momento todo, ele pegou todo mundo de surpresa, de certa forma, tudo que nós estamos fazendo hoje é fruto de um empenho muito grande de profissionais que imbuídos desse espírito que a FISMA tem e daquilo que era desde o início constitutivo dos CISEPs, todos os coordenadores do centro e os profissionais souberam que tinham um compromisso com a comunidade e assim transformaram, né, os objetivos do centro e dos seus serviços em uma forma, construir uma forma de chegar até esses pacientes, a essas famílias, através do atendimento online. Então, foi um trabalho que aqui tem que ser enaltecido, feito pelos profissionais, mas alinhado com os objetivos E eu acho que isso é inclusão também, porque a gente tem percebido que se não houvesse esses serviços, muitas pessoas com necessidades especiais ou não, tá? E se é que alguém nesse momento não tem alguma necessidade especial, não fosse o serviço, teriam muita dificuldade. Dificuldade de acesso, sobretudo, né? A gente está numa época de distanciamento social, o atendimento presencial está extremamente limitado e a alternativa online, não só no caso do EnfClin, mas está cada vez mais fazendo parte da nossa rotina e do nosso novo cotidiano. Sem dúvida. Eu acredito que as instituições e a FISMA têm tido a capacidade de se reinventar nesse momento, né? E é compromisso, é responsabilidade, mas para além do papel educacional e tal, as instituições têm uma função fundamental agora, que é de disponibilizar toda a sua energia às pessoas
da maneira mais acessível possível e sem perder de vista o rigor técnico, o rigor ético, para se tornar fonte segura de informação. Porque nós, afinal de contas, representamos a ciência, representamos o discurso e o conhecimento que deve permear e deve ser a base para as decisões a serem tomadas. Então, os CISEPs também, esses serviços que estão formatados, eles servem à comunidade também como fonte de informação e de procedimentos seguros. E de uma fonte de tranquilidade, acima de tudo, porque a gente está sendo tomado por uma série de informações inverídicas, imprecisas, que causam muito temor nas pessoas. E aí eu entro na sua área de formação, professora, porque quem de nós não está com a saúde mental abalada em algum aspecto nesse momento? E isso pode desencadear muitas outras questões da saúde física corporal, não mental. Essa observação, esse tema é bem interessante. Veja, nós falamos que o serviço que nós estamos prestando é integrado, é multiprofissional. Temos enfermagem, nós temos a psicologia, temos educação especial, temos fono, temos várias áreas. Por quê? Porque muitas das questões que hoje estão acometendo a nós todos, de algum modo, em função desse isolamento, desse distanciamento social, ele requer um cuidado e informações e procedimentos que não são de modo algum vistos de maneira, ele não pode ser visto de maneira fragmentada. Ou seja, o sentimento de ansiedade, de angústia, de depressão, de tristeza que a gente vive, já era comum vivê-lo. Num momento como esse, que isso se intensifica, eu estou tratando de uma questão de saúde que extrapola a questão mental. Assim como, quando a gente busca informações e tem no contexto da nossa casa, no ambiente familiar, situações muito próximas de sintomas de um familiar e que a gente busca na enfermagem, nós estamos também diminuindo a angústia dessas pessoas. E isto é um trabalho necessário e que tem que ser visto como altamente importante, e por isso que a perspectiva profissional, as perspectivas científicas são essenciais para que substituam esta pluralidade de espaços virtuais que se criou, que pode não ajudar, muito pelo contrário, pode prejudicar ainda mais a convivência entre as pessoas. Professor, ainda com relação aos serviços disponibilizados pelos CISEPs através da FISMA, um deles é bem específico, que o senhor acabou de mencionar, no exemplo, que é o Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista, né, aqui para a nossa região. Como é que essas questões são abordadas nos cursos, né? Não só no curso de psicologia, mas nos cursos da saúde, de enfermagem, enfim? Olha, a nossa tentativa, e quando eu digo tentativa é porque a gente sabe que temos muito a desenvolver ainda, mas é um esforço cotidiano de introduzir a cultura da inclusão, da acessibilidade no âmbito da instituição, na FISMA como um todo. É desafiador? É desafiador, não só no âmbito dos cursos, curricularizando, né, numa disciplina, não. É como fazer com que todas as pessoas vivenciem experiências e compartilhem experiências com colegas que estão que são incluídos através seja de políticas externas ou políticas internas nossas da instituição. É vivenciar experiências que nos fazem a todos, com ou não necessidade especial, se é que existe isso, mas que todos nós possamos aprender uns com os outros. E a partir dali, a gente começa a pensar projetos e ações para levar para a comunidade. Então os cursos têm sido, todos os cursos têm disciplinas de acessibilidade, nós trabalhamos com Libras, saímos da sala de aula, extrapolamos esse espaço e, óbvio, isso cria uma dimensão que resulta no seguinte, tá? Chega um momento em que a gente não sabe mais, tá, diferenciar quem é mais ou menos importante, quem é mais ou menos essencial e, acima de tudo, a gente não vê mais diferença. A gente vê uma relação muito saudável e de aprendizado. Esse é um feedback que vem dos professores, dos alunos, dos funcionários, como é que é?
Algumas experiências que a gente teve foram muito importantes, foram muito significativas, porque surtiram um efeito para o clima da instituição. Então, quando nós fazíamos atividades complementares, propomos atividades complementares de ensino, em que os alunos vinham e se engajavam nisso por um propósito muito nobre, aliado aos técnicos administrativos, que também se engajavam, a direção, que aprendeu Libras, que teve que se inserir nesse meio, o efeito para a cultura da instituição foi de uma humanização. Em outras palavras, nós humanizamos mais a instituição. E isso, eu espero que em alguma medida se faça presente em todos os cursos, no sentido pelo ensino, pela extensão que a gente leva à comunidade, e espero que isso se transforme cada vez mais num discurso instituído nas relações sociais. E é um efeito dominó, né, professor? Porque isso, o aluno, o professor, ou o técnico, enfim, o colaborador da instituição, ele vai levar para a sua casa, ele vai levar para a sua rede de amizades, ele extrapola as paredes da FISMA. Eu acho que esse é o efeito que as instituições de ensino têm que ter na sociedade. Eu acho que a gente mede se a gente está sendo bem ou mal sucedido pela importância, pela relevância que a gente tem na sociedade a partir da transformação que a gente gera. Né? Transformação de vida. De vida, sem dúvida. Esse é o objetivo. Ainda, professor, falando sobre os serviços disponibilizados, ele mostra um alinhamento da educação e dos serviços com o momento atual, onde o efeito das rotinas comprometidas, eles acabam sendo mais intensos também para pessoas que possuem neurodiversidades e algumas deficiências. Como é que isso se mostra na instituição dos serviços? Veja bem, acho que é razoável a gente pensar que todas as dificuldades que já existiam antes, sejam através de enfermidades, né, patologias, psicopatologias, e o desafio, por exemplo, que as famílias que convivem com o autismo tinham, que já eram imensas e que a gente veio amenizar através do serviço, nesse momento, é claro que isso se intensifica quando tu tem um isolamento social. Isso se torna muito mais desafiador para essas pessoas que agora convivem em isolamento, ou tem uma nova rotina completamente alterada. Exato, uma rotina e que essa rotina alterada cria situações inusitadas. Veja, mais importante ainda que essas pessoas tenham uma referência, uma rede de apoio, porque não se sabe o que vai acontecer cada dia. As pessoas não estão preparadas para esse inusitado. Então, mais do que nunca, nós temos esse olhar, né, de ser uma base para essas pessoas que antes já tinham dificuldade e precisavam de ajuda, agora mais do que nunca. Não podem ficar desamparadas nesse momento. Professor, enquanto instituição, quais desafios são possíveis de serem identificados para a reestruturação do período pós-pandemia? Eu acho que o nosso desafio é se manter atento a tudo que está acontecendo. Ninguém tem certeza de como vai ser depois, mas eu diria que haverá ressaca disso. E ressaca, eu quero dizer com isso apenas que, por mais que nós mantemos o discurso de que queremos voltar, todo mundo quer voltar à normalidade, a gente existe uma ansiedade para que isso aconteça. Exato, mas essa ansiedade, quando ela puder ser resolvida, ou quando nós retornarmos, nós não sabemos nem mesmo quem nós seremos, se essa normalidade nos serve. Porque, afinal de contas, nesse período agora, a tecnologia, qual é o impacto que ela teve na nossa Constituição? Como nós vamos voltar? Que expectativas a gente tem? O que, desse momento, nos serviu e nos ajudou? Ou seja, como nós estamos lidando com as emoções, com as relações? Será que quando voltar, nós vamos agir normalmente? Vamos querer aquele mundo que era antes? Ou seja, agora a instituição FISMA, e isso que nós temos discutido muito, é se preparar. Para quê? Para que quando esse momento chegar, a gente tenha condições de fazer uma leitura do que está acontecendo e fazer as mudanças que têm que ser feitas, desde que mantenha a qualidade e o compromisso com a sociedade que a gente atende. Professor, por fim, o Centro Compreender para Atuar, que já vinha desempenhando atendimentos presenciais, ele deve prosseguir pós-pandemia, e os serviços que hoje são apenas online,
como o Enficlin, o serviço de psicologia também, eles vão se reestruturar, eles vão se extinguir, eles vão se remodelar. O que a gente pode prever e vislumbrar para todos os serviços prestados pelos CISEPs nesse sentido pós-pandemia, se é que já se está se articulando, claro, né? O planejamento e o desenvolvimento dos CISEPs vai continuar como previsto. Isso significa que nós vamos voltar aos atendimentos na integralidade, assim que for permitido. Estamos retornando nesse momento, mas dentro dos limites previstos pelas leis. E isso significa que tudo que nós fizemos agora de ajustes e foi bem sucedido e é importante para a sociedade, nós vamos manter. Então eu tenho certeza que há uma possibilidade de aliar sem dúvida. Serviços também. Né? Isso, a gente está aprendendo com isso também. Então, assim, não tenho dúvida que o período pós-pandemia para os CISEPs vai ser mais agregador, ou seja, nós vamos voltar mais fortes, nós vamos ter novos serviços, vamos desenvolver novas ações e eu acredito com mais qualidade ainda. Talvez essa seja a grande lição desse momento, né? Nós sairmos renovados, melhores e com mais habilidades para lidar com a vida. Sem dúvida. Professor, foi um grande prazer conversar com o senhor novamente. Muito sucesso aos CISEPs, sucesso à FISMA, que é com certeza uma instituição de educação, e educação com E maiúsculo, de referência aqui em Santa Maria, formando excelentes profissionais, sobretudo na área da saúde, com uma competência exemplar. E parabéns pelo serviço prestado à comunidade com esse olhar tão atento, tão sensível, tão humano, durante esse momento difícil que nós todos estamos passando. Mas se nós pudermos tornarmos mais empáticos e solidários nesse momento, a gente já está fazendo uma grande parte. Sem dúvida. A FISMA agradece essa oportunidade e também se coloca sempre à disposição de toda a comunidade, de toda a sociedade aqui de Santa Maria região, e parabeniza também pelo sucesso da TV Santa Maria e pela importância e relevância dos trabalhos e da comunicação que tem sido feito nesse momento para toda a comunidade e região. Obrigada, agradeço. Professor. Vamos encerrando então mais um Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria. Você acompanha toda a nossa programação nos nossos canais do YouTube, TV Santa Maria, e também no Facebook, página Televisão Santa Maria. Até o nosso próximo encontro.